Estados Unidos e União Soviética torravam bilhões na corrida espacial, o Brasil preparava sua estreia, tentando lançar o gato Flamengo num foguete de pólvora. Não é piada, é história. E é esse capítulo perfeito do nosso anão diplomático que a gente vai destrinchar. De um lado, soviéticos e americanos em salas de controle sérias, discutindo órbita, míssil, satélite e poder global. Corrida espacial, ali, é geopolítica pesada, não teatro amador. Do outro lado do mundo, um galpão militar brasileiro. Foguete de TCC em cima da bancada, ferramentas baratas e um sonho de programa espacial tocado no grito. No centro da cena, o tenente-coronel Manuel dos Santos Lage, farda impecável, prancheta na mão, posando com o desenho do foguete, como se estivesse inaugurando a NASA tropical. Em volta dele, cadetes montam o foguete de sondagem como projeto de formatura. Quadro negro cheio de contas pela metade, cheiro de café frio e nervosismo disfarçado de patriotismo. No quadro, rabiscos de um futuro lançador de satélites, órbitas desenhadas à mão, setas apontando para o espaço. O sonho até faz sentido. O problema é tudo o que vem depois. No papel vegetal, o Félix I parece sério. Dimensões anotadas, silhueta humana ao lado, cara de foguete de verdade, só que com alma de trabalho escolar superestimado. Quando a câmera desce para o chão, a realidade aparece. Sacos de pólvora, ignição improvisada, faísca em bancada de madeira. Nosso Thor é, na prática, um rojão de quintal fardado. Sobre o mapa da costa, alguém escreve: velocidade perto de 1950 metros por segundo, tal altitude, tal trajetória. É cálculo de foguete feito com a mesma confiança de conta de padaria. Enquanto cientistas lá fora discutem reentrada, radiação e vida útil de satélite, aqui a discussão é se o foguete de pólvora aguenta subir sem explodir no meio do caminho. Aí entra o protagonista involuntário. Flamengo, um gato doméstico qualquer, transformado em candidato a primeiro felino do espaço, por um país sedento por manchete. No colo das filhas do coronel, Flamengo é só um pet querido, parte da família. Justamente por isso, a ideia de enfiar o bicho num foguete experimental é ainda mais grotesca. A cápsula do gato parece aconchegante à primeira vista. Cobertores, brinquedos, tubinhos de oxigênio. No fundo, é um caixão tecnológico disfarçado de carinho patriótico. Num laboratório simples, um cientista propõe amebas, organismos simples, algo que gere dado real. Os militares ignoram e insistem no gato. Não pela ciência, mas pela manchete. Nas ruas, cartazes prometem que o Brasil vai entrar na era espacial. A imprensa vende, sem pudor, um foguete de formatura como se fosse o passaporte oficial para o cosmos. No meio do material de propaganda, nasce o apelido que diz tudo. Operação Miau. É o batismo de um programa espacial que já estreia com cheiro de piada pronta. O foguete é posado para fotos como astro de revista, bandeiras ao redor, enquadramento heróico. Quem vê a imagem quase esquece que aquilo foi construído com orçamento de sala de aula. As manchetes explodem. Gato brasileiro pode ser o primeiro no espaço. Brasil às portas da era espacial. Muito verbo no futuro para quem ainda nem saiu do chão. Do lado de fora do quartel, protetores de animais protestam. Não é contra toda a experiência, é contra esse absurdo específico de torturar o gato do coronel em nome de ego fardado. Dentro da sala de reuniões, oficiais sussurram, técnicos mostram mapas. Ninguém quer ser o primeiro a dizer em voz alta que o plano é tecnicamente frágil e politicamente ridículo. No exterior, jornais e telegramas registram a história do gato no foguete brasileiro com um misto de espanto e deboche.
Nossa entrada na corrida espacial vira nota de rodapé constrangedora. Encurralado, o exército passa a falar em lançar o foguete em segredo e, quem sabe, sem gato, para escapar do escândalo que ele mesmo fabricou. No calendário, as datas vão sendo cruzadas. 1957, 1958, janeiro de 1959. Tudo adiado. O foguete não sobe, só a vergonha acumulada. Nos testes, o motor cospe fogo, fumaça, faísca para todo lado. Técnicos se encolhem. O risco de explodir tudo é bem mais real do que qualquer chance de fazer história. Na coletiva, um oficial lê o texto pronto sobre ajustes necessários e aperfeiçoamentos, fingindo cautela científica onde, na verdade, sobra improviso e falta de estrutura. Na universidade, calouros transformam o episódio em desfile satírico. Onde o Estado tentou vender epopeia, a academia jovem enxerga circo e responde com deboche. A imprensa sem foguete dobra a aposta no gato. Flamengo vira celebridade, medalhinha no pescoço, ensaio fotográfico, status de mascote oficial da ambição sem lastro. Nos bastidores, o glamour some. Assistentes seguram o gato pela força, ventilador levantando pelo, truques baratos para fabricar uma imagem de heroísmo que nunca existiu. Na mesa, cartas de leitores e intelectuais se acumulam, misturando indignação e vergonha. O país descobre que a linha entre ousadia e ridículo já foi cruzada faz tempo. Em embaixadas, diplomatas leem a história do gato no foguete e mandam recados educados, mas duros, deixando claro que o caso já virou problema de imagem lá fora. Na oficina, jovens engenheiros examinam ferramentas precárias, máquinas ultrapassadas e peças gastas. Eles sabem que aquilo não é base de programa espacial, é sucata maquiada. A planilha de orçamento, toda rabiscada em vermelho, entrega o óbvio. Temos ambição de superpotência com verba de trabalho escolar. A conta não fecha em nenhum universo. Na casa do coronel, uma das filhas segura um brinquedo e encara a ausência do gato. No meio da grandiloquência patriótica, sobra uma criança lidando com um risco que nunca precisou existir. O foguete aparece pintado de verde e amarelo, tinta escorrendo, brasões tortos, patriotismo de pincel grosso tentando esconder engenharia de fundo de quintal. Angra dos Reis entra em cena como palco planejado da glória. Mar, barcos, morro, base improvisada na areia. A natureza entrega perfeição. O homem entrega amadorismo. Na redação, o caos. Datilógrafos, editores, provas, gritos. Quanto menos o foguete entrega, mais a imprensa corre para manter viva a ilusão de Brasil espacial. No rádio, debatedores discutem ética, ciência e crueldade com o animal. Enquanto as superpotências falam de tecnologia dual, aqui o tema é se faz sentido arriscar um gato em troca de manchete. Os cartunistas desenham o Brasil como uma figurinha pequena, de bandeira na mão, tentando se enfiar entre gigantes de foguete na mão. Nas bancas, o conceito de anão diplomático se espalha em forma de piada. Uma carta oficial de um país europeu registra, com todo o verniz diplomático, o incômodo com a história. Quando até o protesto vem em papel timbrado, é porque o vexame já virou internacional. Num depósito, peças do Félix Vermelho apodrecem, parafusos enferrujados, numerações apagadas. O futuro espacial brasileiro acaba empilhado como sucata de projeto mal resolvido. A base de lançamento aparece vazia, de madrugada, com cordas soltas e bandeiras rasgadas. Depois de tanta promessa, o legado concreto é uma praia silenciosa e um foguete que nunca saiu do lugar. Num museu, um pedaço do foguete é exposto atrás de vidro, com legenda neutra. O episódio, que já foi vendido como glória,
Sobrevive como curiosidade incômoda de corredor. O coronel arruma uma pequena mala, tira o nome da porta e vai embora sem discurso, sem medalha, sem honra. A remoção dele é o encerramento informal de uma aventura que o país prefere esquecer. Flamengo volta ao sofá, à casa, à vida de gato comum. O astronauta que nunca viu o espaço é devolvido ao único lugar em que sempre fez sentido: o colo da família. Uma linha do tempo mostra datas, fotos e X vermelhos. Em sequência, fica cristalino. O que tivemos não foi programa espacial. Foi um roteiro organizado de pretensão e fracasso. Enquanto isso, a França lança Felicette, coleta dados de verdade, registra o feito e entra oficialmente para a história como o país do primeiro gato no espaço. Por um instante, vemos o que nunca aconteceu. O Félix Pinheiro decolando, o público vibrando, o Brasil se vendo como potência. É um trailer de um filme que jamais foi rodado. Na vida real, o que sobra é gente rindo, gente com vergonha, estudante fazendo piada, senhor balançando a cabeça. A Operação Miau termina como começou, barulhenta e vazia. Cartões, charges e adesivos com foguete e gato se espalham pelas mesas de café. A história desce do pedestal e vira meme analógico muito antes da internet existir. Numa metáfora perfeita, o Brasil aparece como um boneco pequeno, perdido à mesa dos gigantes, cordas enroladas nas pernas. Quer palco de potência, mas insiste em atuar como figurante barulhento. Em arquivos empoeirados, caixas marcadas como confidencial, guardam relatórios, fotos, memorandos. Não é segredo de Estado, é embaraço de Estado, embalado em papel pardo. Décadas depois, dois jovens descobrem a história em arquivos digitais e ficam entre a risada e o choque. Eles percebem que não é só um caos bizarro, é um diagnóstico antigo do país. Um oficial vaidoso discursando em cima de um caixote, cheio de medalhas, cercado por repórteres incrédulos, resume o espírito da coisa. Muita pose, pouco conteúdo. Capas de revistas estrangeiras desfilam em montagem, tirando sarro do episódio. Lá fora, ninguém compra a versão heróica. Compra um ingresso para o espetáculo de improviso tropical. Em salas pequenas, estudantes escrevem jingles debochados sobre o gato foguete. Se o país insiste em se levar a sério no absurdo, alguém precisa ao menos rir com lucidez. Numa exposição atual, a Operação Miau é apresentada como o que sempre foi: um estudo de caso sobre ego, improviso, crueldade e propaganda barata, travestida de progresso. Uma animação técnica mostra o foguete por dentro, setas apontando falhas, forças mal calculadas. É a didática escancarando que o problema nunca foi só falta de sorte, foi falta de projeto. Um pequeno globo rachado em cima de uma mesa enorme simboliza o país. Quer o mundo nas mãos, mas não consegue nem cuidar do próprio brinquedo espacial de pólvora. Numa conferência moderna, a delegação brasileira gesticula, discursa, tenta aparecer. Os outros olham pouco, ouvem menos ainda. O barulho continua grande, o peso continua pequeno. No fim, fotos de Flamengo e o blueprint do Félix somem numa gaveta, sob um foco de luz isolado. Enquanto a França escreveu seu nome com Felicette, o Brasil arquivou a Operação Miau e finge que nada aconteceu. Típico de um anão diplomático que conseguiu fracassar até na hora de mandar um gato para o espaço.